E a coleção Os Imortais da Literatura Universal, sempre elogiada no programa e com razão, né? Assim, pouquíssimas coisas. Eu só faltaria... Não falta. Eu queria dizer assim, faltaria uma pequena biografia sobre os autores. Não falta. Em cada volume, sim, eles não estão essas biografias dentro de cada volume. Mas existem 3 volumes, que são esses aqui, só com as biografias, uma biografia grande, inclusive, sobre eles. Antes de falar sobre esses 3 volumes com as biografias, os próprios livros. Por que gostamos tanto dessa coleção? A seleção é ótima, né? São 50, se não nos falha a memória, 50 volumes. São os títulos assim, da literatura universal que existe de mais significativo. Pouca coisa fica fora. Não existe na coleção Anatole France, não foi incluído também o Guy de Maupassant. Todo mundo vai ter alguma coisa para observar, né? Mas no conjunto, sim, apesar de acharmos que, por exemplo, que falamos, né, o Guy de Maupassant e o Anatole France sejam grandes escritores, mas eles não estarem nessa coleção não faz com que a coleção seja ruim, de modo algum. No sentido físico, ela também é muito agradável. Os volumes todos têm o mesmo tamanho, a douradura, a lombada, a ótima qualidade do papel, tanto que esses, apesar de ter sido publicado em 1971, você encontra ainda hoje com facilidade exemplares em ótimo estado de conservação. Muito bem resolvida a coleção. E sempre, curiosamente, não ousaram publicar em 2 volumes, mesmo livros grandes, como no caso do Moby Dick, que em outras coleções entram em 2 volumes. Aqui não, eles resolvem, parece que o trato era esse, assim, um único volume, e não pode ser maior o livro, nem nada do tipo, nem usar papel bíblia. É sempre o mesmo padrão, mas aí não tinha jeito, eu tinha que modificar alguma coisa, e eles modificam de fato, né? Usando em alguns casos letras bem menores, apertando as letras ali de modo que... Não é o caso de Moby Dick, que as letras são de tamanho normal, mas é o caso de As Aventuras do Sr. Pickwick, aí sim as letras são bem pequenas. Tudo bem resolvido. E o volume de biografias. Há um outro detalhe. Essa coleção ela saiu nessa versão mais fácil de ser encontrada, em vermelho, e essa em tom marrom. Um pouco mais difícil assim, de ser encontrada. Assim, é um pouco até engraçado, assim, porque muda um pouco. Aqui dentro é acolchoado. Se você dormir, você vai encontrar um lugar mais macio que a outra, né, para sua soneca. E dentro, sim, a coleção inteira nesse aqui, marrom, tal, acolchoado. Esse aqui é o volume de biografias, que eu tenho de forma desigual, né, o volume 1, 2, 3. Sendo que esse aqui, que é o volume 3, é de uma outra edição dessa mesma coleção. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa, não muda nada. Inclusive dentro, aí sim, as biografias, como aqui, a biografia do Oscar Wilde, muito boas essas biografias. Por que muito boas? Interessa isso, assim, de ilustrações com fotos de coisas relacionadas à época, de pintores, coisas afins ao escritor. Papel couché, ao contrário dos livros, né, já acrescenta também, mas principalmente por conta do conteúdo. As biografias elas são muito boas. Não é dito em nenhum momento quem escreve essas biografias, provavelmente não foi uma única pessoa, mas elas não são assinadas. E atualmente, se você quiser saber alguma coisa sobre qualquer dos 50 escritores que estão aí na coleção, você vai à internet, vai encontrar
quase que a mesma coisa escrita. E assim, alguém escreveu e o resto copiou, é mais ou menos isso. As informações são muito recorrentes, é um problema que veio com a internet. Aqui, não, você tem informações, são até mais confiáveis que você encontra na internet, afinal de contas, é uma coleção que foi publicada várias vezes. Então, alguma incorreção que existisse ali, ela teria sido já modificada ou nem teria sido publicada. A internet cabe muito mais, a internet é muito mais permissiva em relação a isso. Então, por exemplo, e as biografias realmente são boas. Machado de Assis está presente nessa coleção. Imaginando, assim, é um problema, né? Talvez, né? É um pouco ruim não estar lá o Anatole France ou o Guy de Maupassant, mas Machado de Assis está. E não é questão de nacionalismo. Machado de Assis é um nível muito alto da literatura universal. E a biografia dele, Machado de Assis, é igualmente boa. E não é escrito do mesmo modo que você vai encontrar as biografias espalhadas pela internet. Não, é suprema novidade, né? Porque você não vai encontrar grandes surpresas, porque é um escritor que foram escritas várias biografias, vários estudos, centenas, se não for milhares de teses e dissertações, enfim, mas é um pouco diferente do que é aquilo que você encontra com enorme frequência pela internet afora. De modo que, se for o caso, seria mais 100% a versão em vermelho, né? A primeira edição da coleção. E depois essa marrom, mas é ainda até onde vai a nossa observação, o nosso gosto, né? A melhor coleção de literatura que já foi publicada no Brasil.